What? Ava plays rare candy! Torikasta okore! Overdress! Olá amigos do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson, e no vídeo de hoje eu vou fazer um react a um vídeo do canal do Team APS, mais especificamente ao Paul. É um canal que eu gosto muito e eu sei que geralmente eu não trago react de conteúdo estrangeiro, porque eu sei que a barreira da linguagem pode atrapalhar um pouco, nem todo mundo é fluente em inglês. Eu sou fluente em inglês, então a maioria dos canais que eu acompanho são estrangeiros. Eu acompanho tipo Farfa, MBT, o Joshua Schmidt, o Jesse Cotton e etc. Vários jogadores e produtores de conteúdo no geral. Eu acompanho também, claro, os canais brasileiros, mas a maioria realmente é os canais estrangeiros. Eu gostaria até de fazer muita coisa de react deles, mas eu penso, pô, acho que pega mal eu falar desse conteúdo em inglês e talvez eu vou ter que fazer aquele tradução simultânea e tal, mas neste caso, nesse vídeo que eu vou reagir aqui do Paul, um conteúdo que eu achei interessante, que eu mesmo tenho algumas opiniões sobre isso. Eu até já pensei em fazer um vídeo sobre esse assunto, apesar de eu não fazer muito vídeo sobre conversas assim, mas é um assunto que eu queria tentar abordar e elaborar. Então eu vou fazer aqui o ataque de oportunidade e aproveitar o gancho que ele já fez para mim e discutir em cima do vídeo dele. Eu vou deixar as legendas em português rolando enquanto ele for falando, gerado automaticamente pelo YouTube. Não vai ser a melhor legenda do mundo, mas eu acho que é o suficiente para a gente ficar na mesma página, sem eu ter que ficar fazendo tradução simultânea conforme ele for falando, né? Então é isso, vou pular aqui pro vídeo. O tema do vídeo, né, já vou adiantando aqui, é Yu-Gi-Oh! Casual, ou qualquer card game, não só Yu-Gi-Oh!, mas card games no geral. Ele obviamente vai focar em Yu-Gi-Oh!, mas card games no geral podem coexistir com formatos casuais. Não só existir um formato casual, mas ele ser competitivo, com premiação, com torneios dedicados a isso e tudo mais, ou só por ser competitivo sempre vai ter meta, sempre vai ter essas coisas. Então é isso que ele vai discutir no vídeo. Eu não assisti o vídeo inteiro, eu dei play, né, no vídeo para começar a ver. Eu vi a direção que ele estava tomando, parei de assistir para poder fazer esse react mais às cegas, né, e ver como é que vai desenvolver o assunto. Então vamos pular aqui para o vídeo e vamos assistir aí o que o Paul tem a dizer. For all the card gamers in the room, that's probably Yu-Gi-Oh, but feel free to weigh in with whatever card game you play. Do you think that a card game can have a casual, fun format while still having a tournament structure and prizing? Like, do you think that De agora eu já digo, Paul, não tem como. Não tem como. Infelizmente, essa é a minha opinião, né? De que casual e competitivo não são duas coisas que podem andar lado a lado. Você pode ser um jogador casual e jogar competitivamente nos cenários competitivos, mas eu acredito que a partir do momento que exista algum tipo de competição, é inerente de que você, como jogador competitivo, vai querer ter a melhor performance possível. Então você vai procurar ter, todos os jogadores envolvidos naquele campeonato vão querer ter os melhores cards, os melhores decks e assim por diante. Então não tem como fazer um torneio dedicado à casualidade, porque nunca vai existir casualidade, porque a partir do momento que fala, ok, esse torneio é pensado para funcionar desse jeito, naturalmente a maioria dos jogadores vai pensar qual é o jeito mais eficiente de eu jogar dentro desse formato para eu ter sucesso, para eu vencer e tudo mais. these two things are mutually exclusive or that they can coexist? And I've been thinking about this a lot lately because I so often hear Yu-Gi-Oh players sort of saying like, you know, I want casual Yu-Gi-Oh back. Like I want a casual Yu-Gi-Oh format, a for fun format that I can play and, you know, use like my pet decks or low power decks or retro decks or whatever.
And still, though, they want to be able to like play a tournament with that and maybe get like prizing and that to be sort of their Yu-Gi-Oh experience. And oftentimes I'll sort of see that these players. Cara, isso é meio complicado de gerenciar, né? O famoso eu quero ganhar torneio com meu pet deck. É o Wilson falando, eu quero topar o regional, eu quero topar um YCS jogando de Super Quantum. Dá para fazer isso? Dá. Se você tiver num dia de sorte, se você tiver uma build consistente, se você estiver jogando assim no seu nível máximo como jogador de Yu-Gi-Oh!, dá. É um jogo, apesar dos pesares, ainda é um jogo que envolve sorte, então se você tiver sorte, você pode ter bons resultados, mesmo com decks que não estão dentro daquele formato meta. Mas isso já tira o ponto, porque, vamos lá, digamos que eu realmente queira ter sucesso competitivamente com o meu deck de Super Quantum. Para isso acontecer, eu teria que montar o Super Quantum não do jeito que eu quero, mas do jeito em que eu acredito que ele vai ter a melhor chance de performar bem. Aí eu teria que incluir cards poderosos, cards meta, Mulcharms, um pack de K9 provavelmente, já vi muita build de Super Quantum com K9, e é uma engine muito forte, tentar enfiar, sei lá, um Fiendsmith no Super Quantum para ter mais alguma chance além do Super Quantum, sabe? E então isso já tira o propósito for fun do deck, né? O deck budget, o deck que você não investiu tanto dinheiro assim, mas ainda você tá jogando, sabe? Então isso já tira todo o propósito do formato casual. A partir do momento que você bota no pensamento qual é a melhor forma de eu jogar com esse deck, como eu posso extrair o máximo de poder dessa estratégia, acabou. Já foi para longe a casualidade. E o Paul ainda toca no ponto de que alguns jogadores têm essa coisa de eu quero voltar aos bons tempos da minha infância em que Yu-Gi-Oh! Era diversão, casualidade, etc. E esse Yu-Gi-Oh! Nunca existiu porque você nunca jogou Yu-Gi-Oh! De verdade. Eu digo isso pra mim mesmo e digo isso pra todo mundo que tem essa nostalgia do Yu-Gi-Oh! De antigamente. Que esse Yu-Gi-Oh! De antigamente nunca existiu. Você só jogava Yu-Gi-Oh! Errado. Né? Você achava que estava jogando Yu-Gi-Oh!, mas você definitivamente não estava jogando Yu-Gi-Oh! É o mesmo argumento das pessoas que falam que Yu-Gi-Oh! Antigamente era melhor porque o jogo era mais lento, o jogo não tinha esse monte de interação e tal, e tinha, você só não jogava esse formato. Get a bit upset at the idea of like a metagame developing in an otherwise, casual, fun format. And so that's basically what I wanted to talk about today. I also asked about this on Twitter, so we're going to go through a few of the responses to that in a second. But basically, first I wanted to talk about just each of the so-called casual formats that Yu-Gi-Oh! Has right now. I think that outside of Genesis format, which that's its whole thing, we'll get there. I think of stuff like, people sometimes will cite Edison format or GOAT format or some of the other like retro snapshot formats. And I don't actually think that these are casual formats. I think that they are certainly slower formats, and I think that they offer a different type of Yu-Gi-Oh! Than what you might get with modern Yu-Gi-Oh! So, instead of duels sort of being condensed down into like 1 or 2 turns with a lot of like fast combos and huge board setups and hand traps and things like that, you are going to get a duel that lasts a lot longer. And maybe you could even argue that more decks are viable in these older formats, sort of, kind of. Even that, I don't even know if I really believe. But, I still think, though, that when you're playing in a GOAT format like event, you're still trying to win. And I think that when you play in an Edison format event, you are still trying to win. And people have optimized these formats very much so, especially like Edison. And I know like 2012 Yu-Gi-Oh! Has been that's been like a new thing that's popping off. So hat format, another one, just remembered that. But yeah, like people still try to like innovate on and sort of optimize for these formats. And I don't really think that they're like casual. I think that they can make for maybe a more fun casual game outside of a tournament. But I think that if you play in an Edison format tournament, you will quickly feel the effects of like deck building and, expertise, optimization, things like that. So maybe the casual vibe can be there, but I still think that like people are going to be trying to win. Another thing that comes to mind is something
Exato, esse é o ponto. Não existe competição casual. Não existe, não existe. Fica aqui o grande shout-out pro pessoal do Forfunzão Bolado, que eles tentam ao máximo fazer com que isso seja uma realidade, né? Um abraço aí pro Vitor e o pessoal todo, que, cara, eles tentam de toda forma criar esse formato casual, com uma banlist própria e regras próprias. No caso, não mudar as regras do jogo, mas realmente assim, pô, vamos fazer um formato em que os decks não meta têm chance de ganhar. Mas isso é uma ilusão que o pessoal acaba caindo, né? Porque ok, você não pode jogar de Yami, Mitsurugi, K9, Venko Shisou e etc, né? Os decks de meta do momento. Você não pode jogar com essas cartas e até as staples, né? Meta, eles dão uma limitada. Ó, você não pode usar todas as Agent Traps, você não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar Floodgate. E isso faz com que outros decks possam ter oportunidade de brilhar. E isso é parcialmente verdade, porque realmente quando a gente tem a oportunidade de jogar lá no Forfusão Bolado, é tipo 10 pessoas jogando, são 10 decks diferentes. Então, mas é aquilo, é algo pequeno, sabe? É um grupo de amigos que entraram no Gentleman's Agreement, né? De que vamos tentar fazer isso funcionar. Mas quando você leva isso para o oficial, aí a gente tem como os formatos que o Paul fala, né? O Genesis, o formato Time Wizard com os Edsons e Gold, etc. Isso não se aplica porque o pessoal tá num torneio que eles pagaram dinheiro para jogar e tem premiações valendo coisas. Então eu vou fazer o melhor possível para otimizar o meu jogo. Nada impede, lembrando isso que eu tô dizendo, não quer dizer que você não possa se divertir em torneios, né? Porque eu acho que aí talvez já seja até outra discussão de se divertir em competições. E tem também um lado da atitude, que eu vou entrar nesse ponto um pouco depois, que eu imagino que o povo vai falar disso em algum momento. Mas é aquilo, se você tá numa competição, você tá indo para ganhar. Você às vezes pode estar indo não com essa intenção, você realmente só quer sentar, jogar e curtir, independente do resultado, mas a maioria dos jogadores está lá para competir e vencer torneios, né? Então, enfim, vamos ver o que o Paul tem mais a dizer. Something like Speed Duel, which is definitely another one of those very low power formats. It's sort of started off being mostly retro based. As time went on, it incorporated some newer, more modern mechanics. It's got skill cards, it's got the lower life points in the smaller fields. So it definitely feels a little bit more like introductory, a little bit more chill and like low power and stuff. But still, I have played in Yu-Gi-Oh! Speed Duel tournaments, like even at the YCS level and at the local level, and metagames do exist. In fact, sometimes in Speed Duel they can be... Tá vendo? É isso que eu tô falando. Não existe competição casual. Todo mundo vai tentar jogar o melhor possível. Mesmo o Speed Duel, que foi feito para ser jogo de mesa de cozinha com alguns amigos reunidos. É praticamente um board game. No final da vida do Speed Duel, pelo menos, ele virou basicamente um board game que você compra uma caixa de expansão, vem todos os decks montados e você joga com seus amigos à vontade, né? Fazendo praticamente roleplay de personagem de anime. Mas quando tinha o incentivo a jogar torneios de Speed Duel, igual qualquer outro formato de Yu-Gi-Oh!, o pessoal pegava as melhores skills, os melhores decks, a melhor forma de jogar e ia pra frente com o negócio, sabe? Então não tem como fugir disso. Simplesmente não tem como. Even more polarizing because of the smaller card pool and the lower life points. Like, I remember early on in Speed Duel, a lot of burn decks were super popular. Like, just these cards like Zoma the Spirit and Nightmare Wheel, and there's another one like Mask of the Accursed that, I think it's Mask of the Accursed, that, you know, can just stall and deal burn damage. And so, like, the game would go on for a few turns, but you would lose quickly and in a way that sort of resisted any pushback, right? Like, these decks were stalling and they were burning, and then you would lose in a few turns and feel like you weren't really able to do anything about it. So I think that in that way, like, Speed Duel, even at its earliest inception, kind of could still feel pretty like try hard, pretty sweaty. And as it developed, there were certainly much stronger like strategies. I remember things like they had to nerf Rex's Serpent Knight Dragon skill. They had to limit two of Weevil's different skills, like the one that where like you could use Eradicating Aerosol as a Dark Hole, and there was one later on with like the Insect Queen tokens that it would keep generating. So like there were definitely like cards and skills and strategies that definitely like were a cut above and that people would use if you were playing it competitively.
So just off the bat, I mean, those are kind of what come to mind when I think of a casual format. And then that brings us to Genesis, which is, you know, it's a complicated one. Genesis is sort of designed to be something that is a little bit lower power Yu-Gi-Oh, a little bit more balanced. They have the point system. You guys mostly should know how Genesis works. But even Genesis, I've played a little of it myself. It's weird because I think that sometimes it can too closely resemble modern Yu-Gi-Oh, and I think that's not necessarily like Genesis's fault. It's just that modern Yu-Gi-Oh cards are kind of designed in a certain way that puts them above cards made like 5 years ago or 10 years ago or God forbid 15 years ago. Like in theory, Genesis format is telling you that you get to play with all your fun old banned cards. You can run Pot of Greed in a deck, or Graceful Charity, or Painful Choice if you want to, or even something other weird crazy things, self-destruct button or whatever. But truthfully, when you look at Genesis results, it does tend to just be newer, stronger decks, right? Like Radiant Typhoon and Doom Z, and just kind of like, Cool Tune, things that are on the newer end. It's interesting that even like Draco Tail and Vanquish Soul still are just strong Genesis picks. Particularmente, eu amo Genesis, o formato Genesis, ok? Eu acho ele uma ótima ideia, eu acho ele um bom meio termo entre o Yu-Gi-Oh! Moderno e o tão sonhado Yu-Gi-Oh! Casual, né? O negócio aqui é o que eu falei, não existe jogo competitivo casual. Por mais que eles tenham estabelecido o sistema de pontos, por mais que eles tenham banido todos os links e pêndulo que existem no jogo no formato Genesis, os melhores decks do jogo são só decks modernos que não tem chance de ser competitivamente viável no TCG normal, ou é o caso de alguns decks que são competitivos no TCG normal e também são no Genesis, porque eles são bons demais. Eu lembro alguns anos que rolou no Japão um torneio oficial com todas as cartas fora da banlist. Eu acho que no máximo elas só estavam a 1, mas não tá tudo a 3 também. Tava no máximo a 1 a cópia, mas ainda assim todas as cartas da banlist estavam disponíveis. Quem venceu esse torneio foi um deck de Tier Element, que na época já era o melhor deck do jogo. E ao contrário do que muita gente pensou, né? Pensando, se tirar tudo da banlist, sei lá, Teledead vai jantar todo mundo, Dragon Ruler vai jantar todo mundo. E isso não é a realidade, porque o jogo está sempre em desenvolvimento. E Yu-Gi-Oh!, como sendo um jogo eternamente legacy em termos de Magic, né? Ele vive de Power Creep, né? Todo card game passa por Power Creep. Então, cartas modernas vão ser majoritariamente melhores do que cartas antigas. Monstro que Renasce, uma baita carta. Simplesmente não tem critérios, não tem restrições e nem nada, mas você não vê a galera rodando isso em qualquer deck, né? Preferem rodar coisas que têm restrições, mas tem vantagens como, por exemplo, ser buscável, sabe? Eu rodo um arquétipo que tem um monstro que renasce dentro do próprio arquétipo, e essa carta diz que eu só posso invocar monstros do próprio arquétipo quando eu uso ela, mas em compensação eu posso buscar ela do deck para mão a hora que eu quiser. O monstro que renasce original não tem essa facilidade, apesar que existe a carta que busca o monstro que renasce. Só que você não vai usar outros cards ruins só para justificar isso, sabe? Então você não vai botar mais cards ruins no seu baralho só para justificar um card bom, né? Então é melhor você fechar o seu deck dentro de um arquétipo e, ao usar cartas genéricas, use cartas que vão de fato tirar vantagem, como Agent Traps, como Board Breakers e essas coisas, né? And so, I don't know that Genesis really accomplishes that, at least not with the 100-point rule. Now, I think Genesis is really clearly and cleverly designed to allow you to actually lower the power level or scale it up if you want to by just changing the point thresholds. Like, not a lot of people play 0-point Genesis, but I do think 0-point Genesis is a lot closer to like what you might have in mind when you think of like truly low power Yu-Gi-Oh! Because a coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Uma das ilusões que o pessoal teve com Yu-Gi-Oh! Genesis foi de que esse seria o formato de Yu-Gi-Oh! Independente do ponto distribuído, que as lojas têm liberdade de escolher qual pontuação eles querem botar no Genesis, né? Mas vamos botar como padrão os 100 pontos que a Konami indica. Eles acharam, e a gente achou também como jogador, que esse seria o formato em que, sei lá,
No torneio dessa semana da minha local, quem topou o torneio de Gênesis foi o deck de Gladiator Beast, e em segundo lugar ficou o Fire Fist, e em terceiro lugar ficou o José das Couves com o seu deck de Dracoteio, porque o Gênesis permitiu que meu deck de 20 anos atrás, 30 anos atrás, tivesse chance competitiva em relação aos decks modernos, e mais do que vezes já se foi provado de que não é assim que funciona. Os playtesters de Gênesis dentro da Konami, eles tiveram uma impressão muito errada na seleção de pessoas que eles tiveram para fazer esses testes, né, de como funcionaria o Gênesis, como seria a lista de pontos e tal, porque eles pegaram esses jogadores que trouxeram os decks antigos para fazer, né, torneios entre eles e nivelar a banlist não, né, a lista de pontos e tal. Só que eles esqueceram de aplicar o fator humano, né? Infelizmente, Yu-Gi-Oh! Ele não é só um jogo de números, ele é um jogo em que o indivíduo faz muita diferença. Então, teve jogador que ele era um monstro jogando de ninja, por exemplo. Então, na primeira lista de pontos de Gênesis, as coisas de ninja estavam com uma pontuação insana, porque durante o playtest esse jogador de ninja estava jantando todo mundo. Quando de fato saiu o Gênesis, ninguém estava jogando de ninja. Não só porque o ponto estava alto demais, porque quando os pontos diminuíram, continuou sem ninguém jogar de ninja e sem ninja performar do jeito que eles achavam que ia performar. Porque eles falaram, ok, o problema não é que ninja era muito forte no Gênesis, é que este jogador em específico, ele era muito bom jogando de ninja a ponto de trazer um potencial pro deck que normalmente ele não teria, né? Então existe esse fator, existe esse tipo de pessoa no mundo, né? Corta aí pro Ryan Yu, eu acho que foi o jogador, Ryan Yu, que topou o YCS de Fire King no meio de um formato em que Fire King, em teoria, não teria a menor chance, e o deck dele era basicamente um estrutural ×3 com o Canix. A única carta, tipo, não estrutural que tinha no deck da parte Fire King era o Canix, sabe? Então, é isso, um jogador muito bom. Eu acho que ele fez isso de novo também com o Sky Striker. Eu lembro até que ele dando uma entrevista durante o Deck Profile, ele falou, cara, eu não ia nem jogar, eu simplesmente peguei o primeiro deck que eu vi e fui, e o cara vai lá e topa o YCS, porque ele simplesmente é um jogador absurdo nesse nível, ele sem querer topa o YCS. Acontece, né? Eu acho. Effectively, 0 Point Genesis is still getting rid of most banned cards, and also getting rid of most consistency cards. So you will oftentimes lose access to like your deck's searchers. Usually you'll lose access to key boss monsters. So you'll have to use some very alternative, not as good ones. No hand traps. Most board breakers are gone. You're getting like the weakest of staple cards, you know, your Compulse MST type cards. And that hasn't like really taken off. Like I don't see a lot of people talking about 0 Point Genesis, but I do think that it's probably the closest you might get to something like casual for fun Yu-Gi-Oh! And then the last thing that I think of for a casual format is a draft format, which doesn't really formally exist anymore, but that's like your battle packs, right? Battle Pack 1, Battle Pack 2, Battle Pack 3, these things that are designed to basically be like, you know, you rip open packs right before the tournament or right before you play and build decks just simply with what you get. And the idea there is that the card pool is the same across every player. So like you'll get different cards than the people around the table from you. Draft, de fato, é uma boa resposta para isso, né? Mas eu pessoalmente não considero draft um formato, né? Já houve uma época de Yu-Gi-Oh! Que realmente eles tentaram fazer que o final de torneios fosse feito de forma draft. Obviamente isso deu muito errado, então eles nem continuaram com essa iniciativa, mas existiu por um breve período da história de Yu-Gi-Oh! Mas eu não acho que draft realmente funciona como competição, né? Ele realmente é o board game do card game, né? Você compra uma booster box, senta com seus amigos e faz um draft para tentar montar um baralho e se divertir com aquilo. Eu já participei de draft de Yu-Gi-Oh! Foi uma das melhores experiências que eu já tive jogando esse jogo, porque é realmente só a galera reunida, todo mundo só quer se divertir. Existe uma competição, mas ninguém tá levando muito a sério, então é realmente uma coisa de fato casual, então nem é tão competição
competição assim. E é divertido, né? Realmente, quem tiver a oportunidade de jogar um draft na vida, jogue. Eu já joguei de Pokémon, também foi uma experiência muito divertida. Pokémon, inclusive, é um dos melhores para se fazer draft atualmente. Se você tiver a oportunidade de jogar um draft de Pokémon, que normalmente é o pré-release, né? Você ganha um kit de pré-release com alguns boosters, você monta o seu baralho. Eu já joguei de Magic também, que é a mesma coisa, você ganha um kit de pré-release, monta o seu baralho ali na hora e vai curtir com seus amigos. É uma experiência muito, muito legal. É tipo, esse é o verdadeiro card game praticamente, né? É muito legal. Realmente, draft seria a resposta mais próxima para essa pergunta que o Paul tá fazendo, né? Se competitivo e casual podem coexistir, mas eu particularmente não considero draft uma forma de competição, mas sim, é isso. Se você está procurando uma resposta para essa pergunta, provavelmente draft é a resposta. But like it's a set card pool and there's nothing extremely powerful that like only one person can get because maybe they have more money. So those are some like different things. I think still though, even with that, people will try to optimize for it. Like I remember when Konami actually made Battle Packs be the... Eu lembrei de uma coisa agora também que eu queria acrescentar. Vocês viram um vídeo aqui no canal em que eu fui jogar o pré-release dos decks de Gundam, né, dos STs, né, de Gundam, que eu montei meu deck de Gundam 00 e ADA. Eu descobri um fenômeno engraçado no dia desse evento, que em teoria era para ser um evento casual. Todo mundo comprava um de 2 estruturais disponíveis e ia sentar lá para competir com o pessoal por alguns prêmiozinhos que iam distribuir. Legal. Todo mundo estava com o mesmo deck, porque todos os jogadores envolvidos, eu tava lá com o pensamento, eu escolhi o Gundam 00, porque dos 2 disponíveis, eu prefiro o Gundam 00 a Hathaway Flash. Mas todo mundo que tava lá envolvido, no dia do torneio, escolheu o deck de Gundam 00 também, então todo mundo estava com o mesmo deck jogando. Pelo motivo de que o Gundam 00 é melhor no selado do que o do Hathaway Flash. Então, mais uma vez provando de que não existe casualidade em competições. Você como indivíduo, pode até estar lá pela casualidade, mas é tipo, 9 a cada 10 jogadores estão pensando no competitivo, não no casual, sabe? É isso que eu quero dizer. Então, até num formato desse, super simples, o pessoal tá pensando no jeito otimizado de jogar, de competir. Top cut like format that you'd play at YCS events. People did not like this and they quickly changed it back. But for a short while, if you got like top 32 at a YCS, I believe it was, then everybody would have to rip open battle packs and play with decks that they built from those. And the idea would be that, I guess it's like testing, you know, how good your deck building is without your super expensive meta deck. And that sounded great on paper and some people sort of liked it. But Konami pretty quickly shelved that. It just seemed like it wasn't received well. People spent a lot of money on their decks, they spent a lot of time building their decks, and they wanted to be able to play them the full way through the tournament. Because what happens if you get, you know, unlucky pulls from your battle packs or whatever, and top 32 of a YCS that you traveled really far for and paid a lot of money for? So, yeah. Now, I did say I asked this on Twitter, and so here are some responses that I got. I figured I'll just go through a few of them. So, Spira, shout out to him. He does commentary for a lot of Bondi games and content and stuff for them. He says, depends on how flat the prize structure is. If you lean heavier into participation level rewards, the incentives to spike aren't there as much. But innately, some will always do it simply for the glory. And I think this is a really good point. Basically, the idea that, like, you can make a format a lot more casual and fun-loving and, like, you know, whatever, if you just make it where everybody gets something just for playing. So it's less of a reward on top and more of a, like, if you just showed up here and you're just here to kind of have fun, you bought a deck, then, like, maybe it can be more chill. And that would have to be also in addition to, I think, having, like, a rule set with low power cards or, you know, a rule set with draft or something like that. So you have to really try to find ways to, as I said in my response, sort of take the edge off, I guess. Another interesting response here was it would have to be draft. It's the only way. The system can have a meta, but the full RNG stops it from being realized at all times by all players. I think this is a really good response. I've said for a while I wish that Konami would bring back battle packs because I really like those. They were fun. We've done a lot of videos on those. But yeah, I think the draft is kind of the closest you can get to something being casual because, like, even though you can optimize your draft as best you can, like the cards that you get out of maybe a set of battle packs or something, draft é sorte. Not all players will have access to all the best cards and will be able to actually fully optimize. So this is probably the best
you're gonna get in terms of having something that's for fun. And then other people sort of mention how it's just an oxymoron, like someone's going to try to optimize and it's going to be competitive. And for better or worse, like I'd say I agree. Like I think that the moment that you sort of call something a tournament and that you offer any sort of prize, or even really so much as like the moment that you are using the word format, I almost feel like that's an invitation to a lot of players to find what is best. And you see this so much, like even when there's not like a formal tournament. Acabou, irmão. Botou a palavra torneio, botou a palavra formato, botou a palavra competição no meio, já era. O pessoal vai pensar na... Isso não se aplica só a card game, isso aplica a qualquer esporte. Qualquer forma de esporte, qualquer forma de competição. Pega futebol. Você vê o pessoal jogando futebol, os times aí, eu não sou ligado muito nessa área, mas... Qualquer esporte, qualquer futebol, Fórmula 1, basquete, vôlei, a gente acabou de ter aí as Olimpíadas de Inverno, né? Você não vê essa galera competindo casualmente. Se eu ficar em primeiro, fiquei. Se eu não ficar em primeiro, beleza, pelo menos eu me diverti. Não, porque tem investimento, tem tempo aplicado, né? Eu sei que é difícil comparar um jogador de card game com, sei lá, um jogador de futebol, um piloto de Fórmula 1, mas a gente se dedica como se fosse um atleta a esses jogos. Você dedica seu tempo, dedica seu dinheiro, dedica seu psicológico, seu físico, sabe, a esses jogos, a essas competições. É o deslocamento de você ir até os torneios, é o tempo que você tem jogando e testando e praticando e pensando sobre isso, sabe? E o psicológico de lidar com a comunidade, porque a gente sabe que comunidades, fandoms são assim mesmo, tem seus lados positivos, mas também tem um lado negativo, então você tá se expondo também a esse tipo de coisa. São muitas variáveis para você tratar competição como coisa casual. Casual já tá na palavra. Casual vem de casa, né? Você tá na sua casa, você faz o que tu quiser. As regras da Konami não se aplicam da porta da minha casa para dentro, certo? Então você tá reunido com seus amigos, tá numa social e tal, faz o que vocês quiserem, joga com seus decks for fun, joga com seus decks bonitinho e tal. Beleza, ninguém vai sair ofendido, ninguém vai sair chateado se ganhar, se perder. O negócio é estar jogando. Mas entrou num regional, entrou num YCS, entrou numa local da sua loja, acabou, irmão. Isso aí já foi pela janela, você vai jogar o Optimal. Eu vou falar isso por mim agora, Wilson, jogador. Há muito tempo eu não penso muito em jogar high competitive, né? Mas por questão de pobreza, eu não tenho condição financeira de sustentar ter as melhores cartas no jogo no momento que elas saem, né? Eventualmente eu tenho essas cartas quando elas tomam reprints o suficiente. Então, no momento eu não tenho, sei lá, um trio de Mulcharnes. Mas eventualmente eu sei que eu vou ter, porque a uma hora eles vão tomar reprint e já vai fazer parte da minha coleção, porque vai ficar acessível à compra. Então, quando eu vou competir, por mais que eu pense, caraca, eu vou participar desse próximo regional com deck de Arcana Force, eu ainda vou montar o deck de Arcana Force pensando qual é a melhor forma de eu jogar com esse deck, como é a forma competitiva desse baralho. E todas as vezes que eu joguei, seja com deck for fun, seja com deck meta, foi assim que eu pensei todas as formas. Então, eu sei que a partir do momento que eu tô num regional, tô num torneio, não dá pra jogar como eu jogo em casa com meus amigos. Tem que ter a veia competitiva, tem que ter o procedimento correto, né, para seguir, porque eu não quero perder meu tempo, eu não quero perder meu dinheiro, nem nada assim. Mas isso não quer dizer que eu não me divirta, ok? Mesmo que eu perca um regional, mesmo que eu perca uma local, não quer dizer que eu não tô lá me divertindo, porque acima de tudo isso que eu tô falando, tem o amor pelo jogo, tem a vontade de jogar, o prazer de jogar Yu-Gi-Oh! E principalmente de estar com os amigos, porque todo local que eu vou, todo lugar que eu vou, é uma reunião de amigos no final das contas. Vai ter um regional agora, dia 1º de março, lá na Magic Store Brasil, e eu sei que, independente dos resultados que eu tenha, eu vou estar lá com o pessoal do Forfãozão Bolado, eu vou estar com meus amigos de Caxias, eu vou estar com meus amigos aqui, né, da minha cidade, que jogam Yu-Gi-Oh! Comigo todo dia. Então,
vai ser um momento para a gente estar reunido, um momento para a gente curtir um ambiente de algo que todos nós compartilhamos. Vai ser da hora mesmo assim, independente da parte competitiva. There are festivals going on, like there's the Fusion Festival or the Beast Family Festival or whatever. You'll still see people like online on subreddits and discords like, what is the best deck to run for this event, right? Like, even though there's not really a real prize like a first place or anything, you just do the event and get your points, people still want to know, how can I coast through this event easily? What are the best options that I have to make my plight easier, right? To make my path easier. And so yeah, one other thing that I thought was kind of interesting here is that someone says, prizing that starts off heavy and slowly tapers off, so at some point it's diminishing returns. You're incentivized to play for glory rather than the value of prizing. The best prize is given as a participation prize. Yeah, this is true. I think something that could be really interesting is that, like, something I like that Konami did. What were the names of these events? Like, whenever deck build sets would come out, like Mystic Fighters was the one that I'm thinking of here. You could sometimes get like a special playmat for being the person who used like a minimum of half your deck being the new cards from the set. So like whatever set it was that had like, I think it was maybe Generators, Dragon Maids, something like that was in that set. If you used at least 10 Generator cards in your deck, or maybe it was 20 or something, you'd be eligible to win this exclusive mat. So you'd get the mat not for winning the tournament, but just for like using a creative or different or like lower powered deck that was like cool. There might be something to that where you're sort of encouraging people to be creative. You get like a bit of a reward, because like right now there's no reward for being a creative player. Like people, you'll find like Yu-Gi-Oh sort of boomer types or whatever on Facebook who are like, all these meta players using the same thing. There's no creativity, there's no originality in the game anymore, and like they all just play the same decks. Like I think that for those people there is kind of this idea that there's glory in playing a strategy that is unique to you. And I think that it might be interesting if, there was some way to reward the player who does something that's off the wall and different and, feels neat and novel and weird. I think Genesis format when I read their blog posts, it sort of sounds... Isso é uma discussão interessante também de o jogador que ele critica o jogador meta por ser tudo igual. Todo mundo tá com o mesmo deck, todo mundo tá com a mesma estratégia, mas eu, o floquinho de neve especial, eu vou suceder nesse jogo, vou ser bem sucedido nesse jogo, porque eu tenho aquele card especial que está comigo há 20 anos e eu nunca perdi um duelo usando essa carta e como se fosse um personagem de anime, né? E não é assim que funciona. Quem joga assim só tá se iludindo, infelizmente. Gostaria que fosse sim verdade, mas não é assim que a banda toca, né? Gostaria que fosse verdade de fato. E o outro ponto também que o Paul toca aqui, né? No caso os seguidores do Twitter dele mencionam, prêmios em torneios que são incentivos além da premiação para quem vence. Outros card games que eu estou jogando atualmente fazem isso muito bem. Pokémon, os jogos da Bandai, no caso Gundam, Digimon, One Piece, etc. Que é independente se você ganha ou perde, você sai com alguma coisa. Quando eu jogo os torneios de Pokémon, só por eu estar lá presente, eu vou ganhar o Prize Pack, que é simplesmente um pacotezinho de brinde que você ganha por jogar. Fora que geralmente a inscrição dos torneios é comprar um Booster Pack, alguma coisa assim, né? No último vídeo que eu fiz aqui de Gundam, eu joguei na Bolsa do Infinito e eles têm um sistema que eu acho muito legal, que é, você paga a inscrição do torneio, você ganha os produtos promocionais que vêm com a participação do torneio, né, um boosterzinho com um cardzinho especial e adiada, mas aquele valor de inscrição é convertido automaticamente em crédito na loja. E tanto que quando eu fiz aquilo, o crédito que eu fiquei numa loja, eu comprei essa mini pastinha aqui, ó. Tá vendo? Foi tipo R$40, eu tinha dado 30 de inscrição, coloquei mais 10 e comprei essa mini pastinha que eu achei muito bonitinha e é bem prática pra, tipo, levar pra torneio, abrir um booster, pega a carta boa que eu tirei no booster, já bota aqui. Eu não tenho muita carta na minha coleção pra troca mais, então as poucas que eu tenho, eu posso colocar tudo aqui e fica, né, mais prático de mostrar pras pessoas e levar pra lugares, ao invés de levar um fichário gigante e essas coisas, né? É um incentivo legal, sabe? Tipo, não importa se você ganhou ou perdeu. Tanto que, geralmente, a premiação nesses jogos que eu tô citando, pra quem ganha, é
um booster a mais. Tipo, todo mundo ganha o mesmo brinde de participação. Quem ganha esse brinde mais um. Só. Obviamente, geralmente a carta de prize de vencedor vale um pouco mais do que as cartas de brinde normal. Mas ainda é o mesmo card, sabe? Você não ficou sem aquilo. Você não deixou de ter aquilo. No Yu-Gi-Oh!, infelizmente, existe uma elitização na premiação. Vou dar como exemplo o próprio regional. Você se inscreve comprando booster. Você vai comprar 3 pacotes de boosters. Isso pode variar de loja a loja, de localidade a localidade. Mas no padrão que eu tô acostumado, é 3 boosters. Acabou. Você não vai ganhar absolutamente mais nada além disso, a não ser que a loja sediando o evento queira fazer algo a mais. Da parte da Konami, acaba aí. Se você entrar no top 8, aí você ganha playmatch. Se você fica no top 4, você ganha mais uma deck box. E não tem diferença dessa premiação do primeiro para o 4º lugar, assim como não tem do primeiro para o 8º no quesito do playmatch. A loja pode dizer, quem ficar em primeiro vai ganhar uma booster box, quem ficar em primeiro vai ganhar mais alguma coisinha extra, mas aí parte da loja, não tem a ver com a Konami, entendeu? A Konami dá liberdade para as lojas premiarem como elas quiserem, além do que ela fornece por padrão. Só que é aquilo, você que ficou em 9º lugar, você ganhou 3 boosters. Você nem ganhou 3 boosters, você comprou 3 boosters e saiu de mão abanando. Tem seus prós e contras nesse tipo de formato. Não vou entrar em detalhes nisso agora, mas é assim que é. Mas, sei lá, eu acho que podia realmente ter nem que fosse, sei lá, um sorteio de mais playmatches. A inscrição, né, além de você comprar 3 boosters, você ganhar mais uma coisa. Geralmente no YCS é assim, né? Se você faz a pré-inscrição do YCS, além dos boosters, você ganha de brindezinho, moeda, dado, playmatch, etc. Geralmente é um pouco melhor, mas eu acho que regional já é um tipo de evento que merecia uma distribuição de brindes um pouco mais elaborada do que é em Yu-Gi-Oh! Isso comparado a outros jogos, né? Tipo, uma local de Ganda ou de Pokémon vale mais a pena você jogar nesse quesito do que Yu-Gi-Oh! No regional, às vezes, sabe? É meio bizarro isso. Like they want to encourage people to do that by like dynamically changing point values. They want it to be like you need to stay on your toes and build something new. And if you build something that's really broken, then, like that's cool as long as it's unique to you. But then if other people start to pick up on it, then we'll point it so that you have to keep thinking and keep changing. So maybe there's something there. I don't really know, but yeah, that's basically, I guess, all I really had to say about the discussion. I feel like ultimately, this is my last point I'll say, is that Yu-Gi-Oh! Sort of is a game that doesn't have as much of a social contract, I feel, as certain other games do. So when I think about Magic the Gathering, for instance, people will sometimes point to Commander as like the best entryway point or the best sort of casual for fun format. And I don't even know if I think that's entirely true. Like, I think that honestly, learning Magic through Commander doesn't... I'm not going to get into that. I think Magic players are better suited to talk about that. But I don't think that Commander is always the best way to learn Magic, nor is it even necessarily the most casual. Como um jogador de Magic, eu afirmo que realmente Commander não é o melhor jeito de ensinar Magic para uma pessoa. Se você quer ensinar Magic para alguém, compra esses baralhos que vendem por aí de Magic, que são two-player set, né? Tipo, vem 2 baralhos num produto só, e a ideia dele realmente é ser um produto introdutório para duas pessoas aprenderem a jogar Magic juntas até. Ou uma pessoa que já sabe Magic estar no mesmo nível para ensinar uma outra pessoa a jogar Magic, né? Tirando a experiência, mas o power level dos baralhos vai ser o mesmo. A partir daí você pode falar, olha, se você já achou assim legal, tem esse outro formato de Magic que ele é super interessante. Você usa uma cópia de cada carta, seu baralho tem 100 cartas e é uma cópia de cada e bababá e tal. É basicamente um board game. O melhor formato de jogar ele é com 4 ou mais pessoas e assim por diante, entendeu? Então aí pode ser legal. Eu amo Commander, é definitivamente a forma que eu mais gosto de jogar Magic. Eu não sou muito fã dos outros formatos de Magic, inclusive. Para mim,
internet que é Commander e acabou aí. Eu sei que eu não posso estar correto nisso, mas definitivamente definitivamente é o formato que mais me traz satisfação em jogar. Eu fico empolgado em pensar, caraca, esse fim de semana eu vou encontrar com meus amigos e vou jogar um mesão de Commander, vai ser legal pra caramba. E é realmente o formato do eu não ligo se eu tô ganhando ou perdendo, eu quero estar sentado jogando. É até alienígena para mim pensar que existe Commander competitivo, porque eu definitivamente não consigo ver Commander como um jogo competitivo, mas aí é minha cabecinha doida funcionando, mas enfim. Are fun, but the point is, with Commander, there is sort of more of an agreement system of like, you need to talk to the people at your pod or your table. We're talking, you know, you show up to locals on like this Thursday, Friday night, whatever, just to hang out and play. You and the people at your table kind of need to agree on what the power level is. And I think in Yu-Gi-Oh, there's less of a culture of talking to your opponent and like realizing what sort of deck strength level you should be playing at. Do you want to use hand traps? No hand traps. Board breakers? No board breakers. Like staples, you know, what type of decks are we playing? And I'm talking about this like outside of tournaments in this case. Like even outside of tournaments, it's sometimes tough to find, to like sit down and get like a fun game of Yu-Gi-Oh going. Most people are still looking to like play test for the next event. But I think that maybe it would be good if we could develop a culture of talking to opponents and almost just doing it as a more community managed thing. Like we just sort of, hey man, I'm not looking to go all out. I'm looking to kind of like maybe pump the brakes sometimes, play something weaker if you were willing to do the same, and we'll just kind of play and have fun that way. But yeah, I think at its core, when you're playing in a tournament, you pretty much just are, I think that metas will always develop. I think that there's not really a way to formally label Meta something a sempre casual vai format, existir because, again, independente do once you're using the formato. word format and like telling people about it and you're setting these rules, it just to me feels like an invitation naturally for players to optimize for it and do that Exatamente. regardless. So yeah, I feel like I've gone on long enough. This is longer than these videos usually go, but it is something that I've just been thinking about a lot. So if you have opinions, please feel free to weigh in. Feel free to follow me on Twitter, by the way. You can hear my truly awful Yu-Gi-Oh takes a little bit more often than you get them even here. So yeah, please share your experiences with this, especially if you play other games that aren't just Yu-Gi-Oh! Like, how does this work in Lorca? Então é isso, né? A conclusão que a gente chega é o que eu comecei falando aqui no vídeo, né? Não existe competição casual em qualquer card game ou em qualquer forma de esporte. Se existe a palavra formato envolvida, se existe a palavra competição envolvida, não vai ser mais algo só para brincar, só para se divertir. Quer dizer, você pode se divertir competindo, mas vocês entenderam, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de React. Vai estar na descrição aqui do vídeo o link para o vídeo do Paul. Dei um like lá no vídeo dele também, porque né, não é justo eu roubar o conteúdo dele para fazer o meu e não agraciar, né, o conteúdo original da mesma forma. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!